No século XVII, do outro lado do mundo, os japoneses livres do preconceito do cristianismo europeu incluíam, por ordem do imperador, que a natação fosse ensinada e praticada nas escolas. Mas, como o Japão era um país fechado, isso não se disseminou para o resto do mundo. Foi no final do século XIX, na Inglaterra, que a natação ressurgiu com mais intensidade, onde foi fundada a Sociedade Britânica de Natação. E graças à atuação de Lord Byron, poeta e esportista, a natação passou a ser praticada em público, pois se um lord podia nadar em público, todos podiam. O nado crawl é o resultado da longa busca de um estilo que fosse capaz de diminuir a resistência da água e aumentar a velocidade do nadador. Até então, o estilo empregado era uma braçada de peito executada lateralmente. Mais tarde, passou-se a levar um dos braços à frente pela superfície num estilo que recebeu o nome de Single Over Stroke. Em 1870, Arthur Trudgeon, um instrutor inglês de natação, aplicou uma técnica utilizada pelos nativos da América do Sul, em que os braços eram levados para frente alternadamente. A pernada, porém, continuava a ser um golpe de tesoura. O nado contínuo, com um batimento alternado de pernas, já era praticado por nativos do Pacífico, quando em 1898, Alec Wickham, das Ilhas Salomão, nadando numa praia próximo de Sydney, arrancou de George Farmer, um dos treinadores mais renomados na época, a seguinte expressão: "Olhem como rasteja sobre a água", batizando o estilo de crawl, palavra inglesa que significa rastejar. Outro inglês, chamado de Frederick Cavill, que era um excelente nadador de peito, decidiu morar na Austrália, onde construiu várias piscinas e começou a ensinar natação. Antes da virada do século, Cavill, fazendo uma viagem com sua família, observou vários nativos da região nadando usando um forte movimento de pernas e, assim como Trudgeon, percebeu que todos nadavam com braçadas alternadas. Cavill decidiu então estudar a fundo e criou o crawl australiano. As principais características eram o grande deslizamento, as pernas esticadas e o movimento alternado de braços. Um dos filhos de Cavill, Richard, esteve na Inglaterra em 1902 e nadou a 100 jardas em 58 segundos e 8 centésimos. Ao descrever o seu revolucionário estilo, Cavill disse: "É como estar engatinhando na água." Os americanos aperfeiçoaram o crawl australiano, introduzindo uma movimentação muito maior de pernas para melhorar a posição horizontal do corpo e facilitar o deslocamento. Surgiu então o crawl americano, que trouxe muitas glórias para os Estados Unidos, destacando o havaiano Duke Kahanamoku, que utilizava uma pernada em 6 tempos, como um dos atletas mais vitoriosos. Normalmente, os nadadores olímpicos se destacam por volta dos 20 anos e se afastam antes dos 30. A carreira olímpica de Duke não foi muito convencional. Ele fez parte da equipe de natação americana por mais de 20 anos. Com menos de 2 anos de treino em piscinas, estreou com 22 anos nas Olimpíadas de Estocolmo, em 1912. Idade esta considerada avançada para as estreias olímpicas, e despediu-se das competições aos 42 anos de idade. Aos 20 anos, ele foi visto por um treinador nadando na Baía de Honolulu, que o identificou como um talento e o convenceu a competir. Iniciou sua história gloriosa ao conquistar o ouro em sua primeira Olimpíada, completando os 100 metros livres, em 1 minuto, 3 segundos e 40 centésimos. Participou de mais 3 Olimpíadas, ganhou 5 medalhas, virou celebridade e passou a fazer exibições de surf e natação. Morreu em 1968 aos 77 anos, e uma enorme estátua recebe os turistas na badalada praia de Waikiki. Depois de Kahanamoku, surgiu Johnny Weissmuller, que em 1924, nas Olimpíadas de Paris, torna-se o primeiro homem a nadar 100 metros livres abaixo de 1 minuto. Uma marca histórica veio abaixo.
Após completar a prova em 58 segundos e 60 centésimos, os juízes literalmente não acreditavam no que diziam os cronômetros. Na primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896, somente o nado livre existia, onde eram utilizados o nado de peito ou o trudjon. Em 1900, surge o nado costas e, junto com o crawl, dominavam as provas de nado livre. O nado peito passa a ter uma prova separada em 1904. As provas femininas de nado livre foram incluídas nos Jogos de Estocolmo em 1912 e faziam parte de todos os estilos existentes. Apesar de ser uma forma mais rápida de nadar, o crawl não é considerado oficialmente como um estilo, e de acordo com as regras da Federação Internacional de Natação, a FINA, órgão responsável pela natação mundial, as provas de competição são nadadas nos estilos livre, costas, peito e borboleta ou golfinho.